O relato da jornada de um mortal rumo à imortalidade. Prepare-se para continuar a jornada de Han Li. Neste episódio, o caminho do cultivo se revela ainda mais árduo. Escolhas importantes precisam ser feitas, e um achado inesperado promete mudar tudo. Se essa história já te envolve, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. E fique até o final para acompanhar as reviravoltas que podem transformar o destino do nosso herói. Capítulo 11. Garrafa difícil de abrir. Ang Lee não encontrou muitas pessoas no caminho de volta, exceto por alguns discípulos mais experientes que estavam curiosos para saber por que ele estava mancando. Mas como ele não disse nada, eles não lhe deram muita atenção. Ao retornar para o quarto, a dor no dedo do pé tornou-se cada vez mais insuportável. Han Li sentou-se na cama e tirou os sapatos para examinar o ferimento. O inchaço era incrível. Seu dedão do pé direito tinha uma protuberância impressionante, enquanto a cutícula do dedão ficou vermelha como sangue e parecia uma pimenta grande. Han Li rapidamente tirou um frasco de ervas debaixo do travesseiro. Preparado meticulosamente pelo Dr. Mo, esse remédio podia tratar hematomas, inchaços e sangramentos de forma surpreendente. O Dr. Mo não distribuía remédios dessa qualidade facilmente. Originalmente, ele era destinado a Zhang Ti, que inevitavelmente se machucaria praticando o caminho do elefante blindado, e Han Li não imaginava que seria o primeiro a usá-lo. Ao abrir o frasco do remédio, um forte aroma de ervas invadiu o ambiente. Ele aplicou uma pequena quantidade sobre o ferimento e imediatamente sentiu uma sensação relaxante. Exatamente como o Dr. Mo havia dito, o efeito era imediato. O remédio do Dr. Mo era realmente incrível. Han Li pegou um pano limpo e enrolou no pé antes de calçar os sapatos novamente. Excelente! A dor estava diminuindo aos poucos. Ele começou a dar passos curtos, como se estivesse testando seu limite de dor. Assentindo com satisfação ao sentir que se mover estava mais fácil do que antes. Agora era hora de desvendar o enigma da misteriosa garrafa que lhe causara tal ferimento. Han Li retirou a garrafa de suas vestes e a limpou para restaurar seu brilho natural. A garrafa não era muito grande, e uma única mão conseguia envolver todo o seu gargalo. Na verdade, era menor que a garrafa que continha o remédio do Dr. Mo. A garrafa tinha um brilho verde intenso e era gravada com padrões de folhas verde escuras que pareciam quase vivas. Quando Han Li sentiu os contornos dos desenhos na superfície da garrafa, foi quase como se houvesse folhas de verdade incrustadas nela. Pesando a garrafa na mão, Han Li não fazia ideia de que tipo de metal era usado para fazê-la, ou mesmo se era de porcelana. A garrafa não tinha uma sensação fria e metálica, nem o brilho da porcelana. Han Li observou a garrafa por um bom tempo, e a única certeza que tinha era que não sabia qual material havia sido usado para fazê-la. O tom de verde parecia ser parte intrínseca do próprio material, e não uma cor adicionada posteriormente. Ao ver o quão hermeticamente a garrafa estava lacrada, Han Li naturalmente ficou curioso. Observando a garrafa, ele desejava muito ver se havia algo dentro. Usando mais uma vez sua força, ele tentou abrir a tampa da garrafa à força. Uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas. Era como se a tampa da garrafa estivesse fundida ao gargalo. Era quase como se recusasse a ceder. Han Li ficou estupefato. Quando pegou a garrafa pela primeira vez, devido às ondas de dor que o atingiam, não conseguiu usar toda a sua força para abri-la e não percebeu o quão resistente ela era. Mas agora que Han Li havia terminado de cuidar do pé e estava usando toda a sua força, ficou surpreso por ainda não conseguir abrir a garrafa. Han Li tentou girar a tampa mais uma vez até que seus braços começaram a doer, mas ainda não havia conseguido. Então ele não teve escolha a não ser parar. Ele esticou e relaxou os braços, movimentando o pulso. Há pouco, havia gasto muita energia para abrir a garrafa, e o esforço tensionara seu pulso. Segurando a garrafa sob o olho, ele começou a inspecioná-la ainda mais de perto. Infelizmente, não havia nenhum mecanismo secreto sob a tampa que lhe permitisse abri-la facilmente. Isso deixou Han Li frustrado. Ele não conseguia abrir a garrafa. Então, como saberia se havia algo dentro? Se estava tão bem lacrada,
Certamente havia algo precioso lá dentro. Han Li segurava a garrafa firmemente na mão, olhando para ela com um olhar vago. No fim, ele havia decidido que deixaria Zhang Ti, que era muitas vezes mais forte do que ele, tentar abri-la. Ele sabia que o Zhang Ti atual conseguia facilmente carregar mais de 10 baldes de água para cima e para baixo das montanhas, como se não fosse nada. Ultimamente, era Zhang Ti quem reabastecia o enorme reservatório de água todos os dias. Após tomar essa decisão, Han Li dirigiu-se à casa de Zhang Ti, na esperança de que ele retornasse em breve. A espera era realmente desagradável. Han Li sentia que o tempo passava extremamente devagar. Finalmente, depois de esperar por um longo tempo, ouviu-se um rangido quando Zhang Ti abriu a porta. Olhando para cima, Han Li viu que Zhang Ti vestia apenas uma fina peça de roupa. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor. Han Li sabia que isso era resultado de seu cultivo, então não achou estranho. Ao ver que Han Li já o esperava em casa, Zhang Ti ficou atônito. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Han Li, impaciente, empurrou a garrafa em sua direção. Irmão Zhang, por favor, me ajude a abrir esta garrafa. Onde você encontrou isso? Parece muito bom! Comentou Zhang Ti, enquanto pegava a garrafa. Zi. Ai, esta garrafa está tão bem lacrada. É tão difícil abri-la. O que foi usado para fazer isso? Zhang Ti foi direto ao ponto. Ele também não conseguiu abrir a garrafa. Ah, não consigo! Esta garrafa não abre. Por que você não pede ajuda a um discípulo mais experiente? Zhang Ti balançou a cabeça em sinal de desculpas e devolveu a garrafa a Han Li, juntamente com a sugestão. Nem você consegue abrir isso? Han Li estava ficando cada vez mais ansioso e não conseguia parar de andar de um lado para o outro no quarto. Ai! O que aconteceu com a sua perna? Perguntou Zhang Ti ao notar o pé de Han Li. Não foi nada. Chutei uma pedra na estrada. Han Li não sabia por quê, mas não queria contar a Zhang Ti sobre seu encontro inesperado com a garrafa ainda. No momento, ele queria manter a garrafa em segredo. Han Li estava se sentindo muito decepcionado. Ele não queria ficar conversando com Zhang Ti naquele momento, e depois de perguntar brevemente sobre o progresso de seu cultivo, Han Li saiu imediatamente da sala e voltou para seu apartamento para pensar em uma maneira de resolver seu problema pessoal. Ao retornar para seu quarto, Han Li colocou a garrafa sobre a mesa e a encarou intensamente. Ao mesmo tempo, sua mente buscava soluções para abrir a misteriosa garrafa. Capítulo 12. Quebrando a garrafa Peng. Han Li agarrou a garrafa com força e, com raiva nos olhos, usou toda a sua força para esmagá-la contra a mesa. Se eu não puder usar a força do meu próprio corpo, então usarei outros meios para abri-la, decidiu Han Li, depois de pensar em inúmeras maneiras de abrir a garrafa problemática. Han Li já havia percebido há muito tempo que usar força bruta e violência não era a solução. Esse tipo de método, embora simplista e rudimentar, geralmente era o mais eficaz. Mas no instante em que pensou naquela bela garrafa, com seus desenhos misteriosos e intrincados, sendo reduzida a estilhaços, Han Li sentiu uma dor surda no coração, puxando-o para trás e fazendo com que relutasse profundamente em se desfazer de um tesouro tão precioso. Se houvesse qualquer outro método para abrir a garrafa misteriosa, Han Li o escolheria em vez de usar a força bruta. Se ele pedisse ajuda aos outros discípulos mais experientes, eles poderiam abri-la. Mas Han Li, sem saber, começara a tratar a garrafa misteriosa como um objeto precioso e estava extremamente relutante em revelar sua existência aos outros. O atual Han Li estava completamente fascinado pela misteriosa garrafa. Embora soubesse que poderia ser apenas uma garrafa vazia, ainda assim estava disposto a apostar que ela protegia algo precioso. Quanto mais ele se frustrava ao tentar abrir a garrafa, mais sua curiosidade aumentava. Se ele não conseguisse desvendar o mistério dentro da garrafa, jamais conseguiria dormir bem à noite. Após decidir seu próximo curso de ação, Han Li entrou furtivamente em um galpão de ferramentas, selecionou um pequeno martelo de ferro dentre a multidão de ferramentas espalhadas por ali e levou o martelo de volta para sua residência.
De volta à sua casa, Han Li retirou metade de um tijolo de um canto do seu quarto e colocou a garrafa em cima do tijolo. Han Li ergueu o martelo com a mão direita e o golpeou com força contra o corpo da garrafa. Peng! Com medo de usar muita força e acidentalmente quebrar o que estivesse dentro da garrafa, Han Li usou apenas uma fração de sua força para testar a resistência do conteúdo. Só depois de inspecionar a garrafa e constatar que estava intacta, Han Li relaxou. Ele começou a aumentar a força de cada golpe. Peng! 50% de força. Peng! 70% de força. Peng! 100% de força. Peng! 120% de força. Han Li aplicava cada vez mais força em cada golpe de martelo. À medida que os movimentos de seus braços se tornavam mais frenéticos, a velocidade dos golpes aumentava cada vez mais. Mesmo depois de ter rachado o tijolo embaixo da garrafa, ela permaneceu intacta, sem um único arranhão em sua superfície. Han Li ficou estupefato, incapaz de compreender a dureza da garrafa. Ao passar as mãos pela superfície, não encontrou nenhum sinal de dano. Aquela superfície verde brilhante permanecia imaculada, sem qualquer vestígio das tentativas furiosas de Han Li. Isso superou completamente as expectativas de Han Li. Han Li tinha agora a absoluta certeza de que aquela garrafa era feita de um material extraordinário. Havia uma grande possibilidade de que o objeto tivesse sido perdido por alguém de alto status. O dono poderia já ter enviado pessoas para vasculhar a montanha em busca daquele objeto misterioso. Se Han Li quisesse ficar com ele, teria que escondê-lo em um local extremamente secreto e não deixar que ninguém soubesse de sua existência. No fundo, Han Li seguia a filosofia de achado não é roubado, perdido não é roubado. Contanto que o item não fosse obtido por furto ou roubo, para Han Li o objeto era seu por direito. Se fosse um item comum, Han Li talvez o devolvesse ao dono, mas esta garrafa misteriosa? Nem pensar. Olhando para ela, deduziu que o objeto provavelmente havia sido extraviado por algum filho de família rica ou alguém de alto status. Infelizmente, Han Li não tinha uma boa impressão de pessoas dessas duas categorias. Desde criança, Han Li vinha de uma família extremamente pobre. Apesar de trabalharem arduamente e viverem como cães, muitas vezes não tinham dinheiro nem para uma refeição completa. Na seita dos 7 mistérios, havia 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo era composto por aqueles que esbanjavam dinheiro, gastando-o em luxos decadentes. Tratavam o dinheiro como se fosse água, gastando-o livremente e sem preocupação. Sempre que Han Li presenciava isso, uma sensação incômoda de raiva o invadia. O segundo tipo de pessoas era composto por aqueles que desprezavam os discípulos, nascidos em vilarejos rurais. Frequentemente, abusavam dos menos afortunados com palavras cruéis e ações maldosas. Se por acaso houvesse algum conflito entre eles e os aldeões, por menor que fosse, o segundo tipo de pessoa geralmente se juntava em grupos e espancava as crianças mais pobres. O próprio Han Li sofreu bastante. Ele foi espancado pelos garotos ricos até que seu rosto estivesse inchado e ele não conseguisse se levantar da cama, precisando descansar por algumas semanas para se recuperar completamente. Quanto aos membros da seita que possuíam dinheiro e status, Han Li também não tinha uma boa impressão deles. Um bom exemplo era o protetor Wang. Apesar de aceitar os subornos de seu terceiro tio, o protetor Wang não fez nada para ajudar Han Li quando ele estava fazendo o teste. Em vez disso, o protetor Wang mostrou-se parcial em relação a Wu Yan. Apesar de Han Li não ter tido a oportunidade de conhecer muitas das figuras importantes que residiam na seita, a imagem delas já estava manchada pelas ações do protetor Wang. Sempre que esses 2 tipos de pessoas perdiam seus pertences, Han Li não tinha a menor intenção de devolvê-los. Ele até gostava de pregar peças neles, escondendo os itens em lugares obscuros. Após refletir sobre isso, Han Li decidiu remover a bolsa que sempre carregava no pescoço. Sua mãe a havia costurado pessoalmente em couro impermeável, e dentro dela havia um amuleto da sorte feito com o dente de um javali. Sua mãe esperava que isso o protegesse de perigos e doenças. Han Li abriu sua bolsa e escondeu a garrafa misteriosa junto com seu amuleto da sorte. Em seguida, fechou rapidamente a bolsa e a colocou em volta do pescoço. Feito isso,
Ele examinou os arredores. Felizmente, não havia ninguém que o tivesse visto ou a garrafa misteriosa. Após tomar tantas precauções, Han Li sentiu-se mais seguro e deixou de lado todas as suas preocupações de que o dono pudesse descobrir o objeto e tomá-lo dele. Han Li devolveu furtivamente o martelo à caixa de ferramentas e caminhou tranquilamente de volta para o Vale da Mão de Deus. Enquanto mancava de volta para sua residência, a noite já havia caído. Capítulo 13. Fenômenos estranhos. Como Han Li estava com o pé machucado, Zhang Ti pessoalmente levou comida até a casa dele e o acompanhou para jantar. Han Li observou Zhang Ti se atrapalhar pela casa de forma desajeitada, movendo as cadeiras e arrumando a mesa. Só depois de um longo tempo, ele finalmente terminou, e era hora de comer. Han Li achou aquilo divertido, mas também bastante comovido com o gesto. Depois que a mesa foi posta, ambos brincaram enquanto comiam, enchendo a boca de comida e perguntando sobre o progresso individual de seus cultivos. No momento em que Han Li mencionou o caminho do elefante blindado, Zhang Ti suspirou desanimado. Atualmente, Zhang Ti só havia conseguido cultivar a habilidade marcial até o 1º nível, mas já estava quase morto de dor. Ele tinha que se banhar em banhos de ervas com cheiro fétido todas as noites, além de sofrer surras do Dr. Mo, destinadas a fortalecer seu corpo e seus ossos. Esse método de cultivo grosseiro causou muitas noites em claro a Zhang Ti. Como seu corpo inteiro estava inchado devido às surras, no momento em que sua pele tocava o colchão, ele rangia os dentes de dor. Para ele, cultivar o caminho do elefante blindado não passava de um pesadelo. Em relação ao cultivo do canto oracular sem nome por Han Li, Zhang Ti não pôde deixar de sentir inveja em seu coração. Ele sentia que Han Li só precisava passar seu tempo meditando em paz, como um monge. Ao ouvir as emoções de Zhang Ti, Han Li não teve nada a dizer em sua defesa. Ele também sabia que seu cultivo era muito mais fácil em comparação com o árduo trabalho de Zhang Ti. Han Li conseguia compreender, em certa medida, o medo de Zhang Ti em relação ao caminho do elefante blindado. À medida que avançava pelas 9 camadas do caminho do elefante blindado, ele teria que suportar uma dor inimaginável. Apesar da dificuldade, Zhang Ti persistiu, recusando-se a desistir. Han Li não pôde deixar de admirar e respeitar Zhang Ti por sua personalidade inabalável. Se Han Li estivesse no lugar de Zhang Ti, jamais teria escolhido praticar uma habilidade tão dominadora. Mesmo que essa habilidade pudesse transformá-lo em um especialista capaz de abalar o mundo da noite para o dia, ele ainda a rejeitaria. Os dois quase tinham terminado o jantar, conversando animados sobre artes marciais. Assim que a refeição terminou, Zhang Ti recolheu os pratos e se despediu. Antes de ir embora, lembrou Han Li de cuidar do pé machucado e de ir dormir cedo. Parado à porta, Han Li observou Zhang Ti sair e voltar rapidamente para casa, fechando todas as janelas, exceto por uma pequena abertura na claraboia para permitir a circulação de ar, antes de retirar a misteriosa garrafa de sua bolsa de couro. Han Li era apenas uma criança de 10 anos, com pouca capacidade de concentração, e depois de observar a garrafa por um curto período de tempo, rapidamente se entediou. Com a lesão no pé, Han Li também se sentiu um tanto cansado pelos acontecimentos do dia. Sem perceber, adormeceu na cama com a mão segurando a garrafa. O tempo passou, e quando Han Li estava dormindo profundamente, de repente sentiu uma sensação gélida emanando de sua mão. Han Li estremeceu involuntariamente e abriu à força as pálpebras pesadas, olhando para a própria mão atordoado. Oh! Ele sentou-se imediatamente, boquiaberto de choque, a ponto de a saliva escorrer de sua boca entreaberta. Não sentia mais sono. Em vez disso, sua atenção estava fixa na estranha visão à sua frente. Raios de luz branca podiam ser vistos atravessando a abertura da claraboia. Os raios se concentravam ao redor da garrafa que Han Li segurava na mão, formando inúmeros pontos brancos de luz do tamanho de grãos de arroz em sua superfície e envolvendo a garrafa em uma camada de raios de luz branca. Os raios de luz pareciam extremamente suaves, nada ameaçadores,
e aquela sensação gélida vinha justamente dos raios de luz. Han Li engoliu em seco e finalmente desviou o olhar da garrafa. Como se tivesse queimado a mão, jogou-a rapidamente para o lado antes de correr para o outro lado do quarto. Após um momento de cautela, ele percebeu que nada estava errado e lentamente se aproximou da garrafa misteriosa. A misteriosa garrafa envolta em luz branca, além de ser belíssima, parecia possuir uma aura que não era deste mundo. Han Li hesitou por um instante antes de cutucar a garrafa algumas vezes com o dedo. Vendo que não havia reação, pegou-a cautelosamente de novo. Colocando-a sobre a mesa, deitou-se na cama próxima e examinou atentamente aquele fenômeno nunca antes visto. Han Li concentrou toda a sua atenção na garrafa misteriosa por cerca de 1h30, sem sequer piscar, antes de finalmente perceber alguns dos segredos que ela escondia. A misteriosa garrafa absorvia incessantemente as minúsculas partículas de luz branca que a rodeavam. Não era apenas absorver. Era como se as partículas de luz branca tivessem vontade própria e lutassem entre si para serem as primeiras a entrar na garrafa. Han Li observou esse evento extremamente bizarro e usou a ponta do dedo para tocar um ponto de luz branca. Estava gelado. Tirando isso, não tinha nada de especial. Han Li inclinou a cabeça e olhou para cima. Os raios de luz branca ainda brilhavam através da abertura na claraboia, como se não tivessem intenção de parar. Han Li examinou o interior do seu quarto para se certificar de que todas as portas e janelas estavam fechadas, antes de inclinar a cabeça para olhar mais uma vez pela claraboia. De repente, uma ideia lhe ocorreu, e ele empurrou a porta levemente, espiando para fora para observar os arredores. Por sorte, era madrugada. Além dos insetos, não havia mais ninguém por perto. Han Li voltou para o seu quarto, pegou a garrafa e a colocou de volta na bolsa antes de sair apressadamente novamente, correndo para um local remoto antes de parar, observando todas as 4 direções e certificando-se de que não havia ninguém por perto. Han Li retirou cuidadosamente a garrafa de sua bolsa e a colocou delicadamente no chão. Embora a garrafa misteriosa estivesse lacrada em sua bolsa, os raios de luz branca desapareceram. No entanto, Han Li não se preocupou com isso. Como ele esperava, após aguardar um pouco, raios de luz branca começaram a se concentrar ao redor da garrafa, vindos de todas as 4 direções. Desta vez, os raios eram muito mais densos do que os produzidos em sua casa. Eles envolveram a misteriosa garrafa em um véu de luz branca, formando uma esfera de luz do tamanho de uma bacia. Capítulo 14. Líquido misterioso. Ah! Exclamou Han Li, empolgado, e ergueu o punho no ar. Ao fazer isso, ele revelou que, de fato, ainda era uma criança. Sua suposição parecia estar correta. Quando a garrafa estava no quarto escuro, a quantidade de luz que a atingia era bastante pequena. Mas quando estava em uma área ampla e aberta, a quantidade de luz que a atingia era muito maior. Mas o que causou a concentração da luz? Qual era a sua utilidade? Embora não soubesse a resposta, Han Li sentia que estava perto de desvendar o enigma por trás da misteriosa garrafa. Han Li sabia que em breve desvendaria o segredo da misteriosa garrafa, o que o deixava extremamente animado. Ao amanhecer, a luz que se acumulara ao redor da garrafa foi se dissipando lentamente. Após certificar-se de que não havia ninguém por perto observando suas ações, Han Li voltou sua atenção para o estado da garrafa. Ele se abaixou para pegá-la e inspecioná-la, porém, aparentemente não havia nenhuma diferença, pois continuava impossível de abrir. Han Li ficou desapontado, mas vendo que a manhã estava chegando, guardou a garrafa a contragosto e se preparou para sair. Afinal, ele ainda queria retornar à câmara de pedra para praticar seu cultivo. Nas noites seguintes, em intervalos fixos, a garrafa passaria pela mesma experiência. Incontáveis pontos de luz voariam em direção à garrafa como mariposas atraídas pela chama. Não importava o tamanho dos pontos de luz, eles eram avidamente devorados pela garrafa. Inicialmente, Han Li pensou que a garrafa continuaria passando pelo mesmo processo por um período indeterminado.
Mas no 8º dia, algo inesperado aconteceu. Quando Han Li retornou ao local remoto nas montanhas e colocou a garrafa em seu lugar de costume, a absorção dos pontos de luz durou apenas meia hora, quando cessou repentinamente. Os desenhos verde escuros na garrafa então começaram a emitir um brilho verde, enquanto palavras douradas se manifestavam em sua superfície. As estranhas palavras na garrafa eram imponentes e firmes, mas os traços eram incomuns. As palavras pareciam pertencer a uma era antiga, com os caracteres tremulando incessantemente. Mas esse estranho acontecimento terminou tão repentinamente quanto começou. Além das palavras douradas que agora estavam impressas na garrafa, tudo o mais permaneceu igual. Depois de presenciar tantas coisas estranhas acontecendo com a garrafa nos últimos dias, Han Li já não se surpreendia tanto como antes. Nem mesmo o aparecimento das palavras douradas o surpreendeu muito. Segurando a garrafa casualmente na mão, ele tentou abri-la por impulso e, para sua extrema surpresa, a tampa se soltou com quase nenhum esforço. De jeito nenhum. Han Li olhou para a garrafa em choque. Sem praticamente nenhum esforço ou pensamento, o problema de Han Li sobre como abrir a garrafa foi subitamente resolvido. Como podia ser tão fácil de abrir? Olhando repetidamente para a garrafa para confirmar que o que estava vendo não era falso, ele tentou acalmar o coração agitado antes de olhar diretamente para dentro da garrafa. Dentro da garrafa havia uma gota de líquido verde jade, não maior que um grão de soja. Conforme se movia pelo interior da garrafa, toda a sua parede interna refletia um brilho esverdeado. Que tipo de líquido era essa gota? Han Li ficou desapontado. Ele havia se esforçado tanto apenas para ser recompensado com um líquido aparentemente banal. Desapontado, Han Li guardou a garrafa na bolsa, virou-se e voltou cabisbaixo para o quarto. Sua animação anterior havia desaparecido num súbito turbilhão de emoções. Embora finalmente tivesse aberto a garrafa, ficou absolutamente desapontado com o resultado. Ainda assim, Han Li estava disposto a dedicar o tempo necessário para descobrir os segredos que aquela gota de líquido verde jade escondia. Talvez no futuro ela lhe reservasse uma surpresa inesperada. No momento, o que ele mais queria era voltar a dormir. Nos últimos dias, ele não conseguira dormir direito, o que inclusive prejudicou seu cultivo diurno, tornando seu progresso tão ineficiente que até o Dr. Mo o questionou sobre isso. Desde que Han Li se tornou discípulo do Dr. Mo após romper a primeira camada do encantamento, ele sentiu que não havia mais necessidade de praticá-lo. Desapontado com os efeitos do encantamento em seu corpo, ou melhor, com a falta deles, ele não estava disposto a continuar dependendo dele para cultivar. Por isso, o Dr. Mo o repreendeu severamente. Contudo, sempre que chegava a hora de cultivar, ele continuava sonolento e desmotivado, completamente sem vigor. Isso enfurecia o Dr. Mo, que não conseguia deixar de se perguntar se havia aceitado o discípulo errado. Ao refletir sobre sua situação, Han Li não pôde deixar de se sentir injustiçado. No entanto, ele simplesmente não estava com vontade de cultivar. Mas o que Han Li não conseguia imaginar era que, ao acordar no segundo dia, ele se sentiria novamente motivado e se dedicaria inteiramente ao cultivo como um louco. O motivo pelo qual ele cultivava dessa maneira era simplesmente por causa de uma única e simples declaração feita pelo Dr. Mo. Para cada camada que você aprimorar com este encantamento, dobrarei a quantidade de prata que lhe for concedida. O Dr. Mo havia percebido a sede de dinheiro de Han Li e bolado um plano para atraí-lo. Dessa forma, Han Li teria motivação suficiente para cultivar. Nos dias seguintes, Han Li dedicou-se ao cultivo, na esperança de alcançar a segunda camada. Todos os dias, da manhã ao meio-dia e do meio-dia à noite, ele entrava na câmara de cultivo de pedra e cultivava. Quaisquer pensamentos sobre o quão repetitivo, monótono ou entediante era esse estilo de vida desapareciam imediatamente da mente de Han Li. Para o bem do cultivo de Han Li, o Dr. Mo chegou a isolar temporariamente o Vale da Mão de Deus. Mesmo quando tratava pacientes, ele os atendia fora do vale por medo de perturbar Han Li. Han Li estava tão concentrado em alcançar esse objetivo que até se esqueceu de analisar os efeitos do líquido verde jade contido no frasco. O outono passou,
o inverno chegou. Depois a primavera deu lugar ao verão. Num piscar de olhos, 4 anos se passaram, e Han Li agora tinha 14 anos. Ele cresceu e se tornou um jovem rústico, taciturno, determinado e de pele bronzeada. À primeira vista, não se diferenciava de qualquer outro camponês comum. Sua aparência não chamava a atenção. Não era extraordinariamente bonito, nem possuía a elegância de um nobre. Este foi o resultado de viver diariamente na câmara de cultivo de pedra. Ele viajava de lá para sua casa e vice-versa. Ocasionalmente, ia à residência do Dr. Mo para aprender sobre medicina e ler a coleção de livros do doutor. Todo o vale era o seu mundo, e graças ao seu árduo trabalho, ele finalmente havia alcançado a 3ª camada. Capítulo 15. 4 anos depois. O Dr. Mo ficou extremamente satisfeito com a quantidade de esforço que Han Li dedicou ao seu cultivo. No entanto, ele ainda achava que o ritmo de progresso de Han Li para alcançar o próximo nível no canto oracular era muito lento. Nos últimos anos, a doença que afligia o Dr. Mo vinha se agravando. Ele tossia inúmeras vezes ao dia, com crises de tosse cada vez mais frequentes e prolongadas. À medida que o estado de saúde de Han Li piorava, o Dr. Mo começou a dar mais atenção ao seu cultivo. Pela sua insistência, era possível perceber a ansiedade em seu coração. Por algum motivo, o Dr. Mo atribuía uma enorme importância a Han Li. Não só aumentou o pagamento em prata, como o olhar do Dr. Mo estava repleto de uma emoção terna e carinhosa, como se estivesse examinando um tesouro raro. Apesar disso, Han Li, que havia alcançado o 3º nível do cântico oracular, percebeu uma verdade subjacente com seus sentidos extremamente aguçados. Han Li descobriu inadvertidamente que por trás do olhar caloroso e amigável do Dr. Mo havia um traço de frieza e ganância extrema, o que o deixou extremamente desconfortável. Aquele olhar que o Dr. Mo lhe lançou fez com que Han Li se apavorasse da cabeça aos pés. Ele sentiu que o Dr. Mo o via mais como um objeto do que como um ser vivo. Isso deixou Han Li perplexo. O que ele poderia ter que o Dr. Mo desejasse? Claro, não tenho nada que possa interessá-lo, assegurou-se Han Li, após refletir profundamente. Houve momentos em que Han Li pensou estar extremamente cansado por praticar o cântico sem nome e balançou a cabeça envergonhado. Ele não conseguia evitar se culpar. Afinal, criticar o Dr. Mo pelas costas fora um ato de ingratidão. No entanto, ele sabia exatamente o motivo pelo qual, no fundo do seu coração, ainda sentia cautela sempre que interagia com o Dr. Mo. Com o passar do tempo, essa cautela só aumentava. No momento, Han Li enfrentava um grande problema. Ele já havia chegado ao gargalo da 3ª camada, mas o estoque de ervas preciosas do Dr. Mo já havia se esgotado. Obviamente, Han Li não era nenhum gênio. Se não fosse pela ajuda das ervas medicinais, seu progresso no cultivo já teria estagnado há muito tempo. Sempre que encontrava o Dr. Mo, Han Li não conseguia evitar sentir vergonha. O Dr. Mo praticamente gastou toda a sua fortuna para ajudar Han Li em seu cultivo, criando condições favoráveis para ele. E ainda assim, Han Li não conseguiu atender ao seu pedido. Isso fez com que Han Li se mostrasse extremamente relutante em encarar o Dr. Mo sempre que este lhe fazia alguma pergunta sobre seu progresso. Por mais estranho que pareça, e por razões desconhecidas, o altamente qualificado Dr. Mo não conseguia saber do progresso de Han Li sem que este lhe contasse. Assim, ele permaneceu no escuro quanto ao problema que impedia o avanço de Han Li. No entanto, não faz muito tempo, a culpa no coração de Han Li o levou a procurar o Dr. Mo e confessar sobre o obstáculo que enfrentava em seu cultivo. Após o Dr. Mo ouvir que, no último ano, não houve o menor progresso no cultivo de Han Li, seu rosto normalmente inexpressivo tornou-se extremamente desagradável. Para surpresa de Han Li, o Dr. Mo não o repreendeu. Em vez disso, disse a Han Li que ficaria ausente do vale por um período de tempo para coletar as ervas necessárias e lembrou-o de continuar dedicando seus esforços ao cultivo do cântico oracular. 2 dias depois, o Dr. Mo trouxe consigo uma maleta cheia de ferramentas necessárias para extrair ervas e deixou a seita dos 7 mistérios. Após sua partida,
Han Li ficou completamente sozinho no Vale da Mão de Deus. Quanto ao seu bom amigo, Zhang Ti, ele já havia alcançado o 3º nível do Caminho do Elefante Blindado 2 anos atrás e desapareceu sem deixar rastros. Zhang Ti deixou apenas uma carta de despedida, afirmando que desejava explorar Jianghu. Esse incidente causou grande comoção na seita. Depois disso, surgiram rumores de que a família de Zhang Ti foi poupada da punição após o Dr. Mo interceder em seu nome. Han Li achou toda a situação extremamente bizarra e, após refletir, teve certeza de que havia algo mais por trás disso. Contudo, Han Li não ocupava nenhuma posição importante na seita. Portanto, suas palavras foram ignoradas e o assunto foi abafado há muito tempo. Após ponderar, Han Li pensou: será que Zhang Ti estava com tanto medo das consequências do 4º nível de sua habilidade marcial que fugiu, deixando de lado seus pensamentos sobre Zhang Ti? Han Li cultivou por alguns dias dentro do vale, mas ainda não conseguiu fazer o menor progresso. Como era um homem de sangue quente, decidiu explorar as montanhas do arco-íris celestial em vez de ficar confinado no Vale da Mão Divina. Enquanto caminhava pelas trilhas da montanha, os caminhos que ele conhecia tão bem revelavam um toque de estranheza. Ele não conseguia evitar sentir leves traços de tristeza em seu coração. Nos últimos anos, devido ao seu cultivo, era como se Han Li estivesse preso, incapaz de dar um único passo para fora do vale. Os discípulos da seita dos 7 mistérios já deveriam ter esquecido há muito tempo sua existência. Nas estradas, Han Li encontrou alguns discípulos que estavam em patrulha. Do ponto de vista deles, aquele estranho vestindo as vestes de um discípulo interno os deixou desconfiados. Somente após muitas explicações, Han Li conseguiu convencê-los de que era, de fato, um discípulo da seita dos 7 mistérios. Para evitar mais situações como essa, Han Li decidiu percorrer as pequenas trilhas que eram separadas da estrada principal. Como era esperado, ele não encontrou outros discípulos, e isso lhe permitiu viajar mais rápido e sem interrupções. Ao contemplar a bela paisagem e ouvir o canto dos pássaros, Han Li sentiu que, naquele instante, tudo o que o perturbava havia desaparecido. De repente, o som de armas se chocando ecoou enquanto o ar se enchia de uma cacofonia de palavrões vindos do desfiladeiro de uma montanha próxima. O quê? Tem tanta gente reunida num lugar tão remoto? Uma grande curiosidade surgiu no coração de Han Li. E, sem mais temer as perguntas dos outros discípulos, ele seguiu os ruídos e procurou a origem do som. Que multidão! Han Li olhou em silêncio, chocado. O desfiladeiro, completamente escondido pela floresta, era uma área pequena. Apesar disso, havia um total de 100 pessoas aglomeradas ali. Havia também gente em pé nos galhos de árvores gigantes. 2 grupos de pessoas se encaravam, e uma forte sensação de inimizade emanava de ambos os grupos. O grupo de pessoas à esquerda era composto por um total de 12 pessoas, enquanto o grupo à direita era composto por 7 pessoas. Han Li descobriu que esses 2 grupos tinham idades semelhantes à dele. Todos tinham entre 15 e 20 anos. Um leve sorriso pairou em seus lábios enquanto ele pensava: que coincidência! Nesse grupo de pessoas, Han Li conseguiu identificar alguns rostos familiares. Fang Yubao, Jiang Dalu, Mayun, Sun Lisong. Ai! O gordo Wang está ainda mais obeso do que da última vez que o vi. Este é o Metalhead Liu. Zé. Ele era tão bronzeado naquela época. Pensar que agora a pele dele está tão clara e branca. Será que ele se tornou alguém que vive às custas de uma mulher para poder ficar sentado e preguiçoso o dia todo? Han Li riu baixinho enquanto subia na enorme árvore, perdendo-se em suas lembranças. E assim, mais um passo é dado na jornada de Han Li. Se este episódio te envolveu, considere deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos. A história continua. E os desafios que aguardam nosso herói estão apenas começando.